Meditações para o Advento e para o Natal. Santo Tomás de Aquino. 7 de dezembro. A encarnação não teria sido conveniente no princípio do mundo. Lê-se na Epístola aos Gálatas, Gálatas 4:4. Mas, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. E a glosa explica que a plenitude do tempo é a época pré-fixada por Deus Pai para enviar seu Filho. E posto que Deus definiu tudo por sua sabedoria, logo Deus se encarnou no tempo mais conveniente e, portanto, não foi conveniente que se encarnasse desde o princípio do gênero humano. Como a obra da encarnação se ordena principalmente à reparação da natureza humana pela abolição do pecado, é evidente que não convinha que Deus se encarnasse desde o princípio do gênero humano, antes do pecado, porque o remédio não se dá senão aos enfermos. E por isso diz o mesmo Senhor: os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os enfermos. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Mateus 9:12. Tampouco era conveniente que Deus se encarnasse imediatamente depois do pecado. Primeiro, pela condição do pecado humano, que proveio da soberba, pelo que o homem deveria ser liberto de modo que, humilhado, reconhecesse que necessitava de um libertador. Por isso, diz a glosa, Deus, com grande prudência, determinou que seu Filho não fosse enviado imediatamente depois da queda do homem. Primeiramente, o deixou com a liberdade de arbítrio na lei natural, para que assim conhecesse as forças de sua natureza, e tendo sido, assim, desleal, recebeu a lei. Mas dada esta, cresceu a enfermidade, não por vício da lei, senão da natureza, para que, reconhecida deste modo sua enfermidade, chamasse o médico e buscasse auxílio da graça. Segundo, a causa da ordem da promoção ao bem, segundo a qual se procede do imperfeito ao perfeito, pelo que diz o apóstolo, mas não é primeiro o espiritual, mas sim o animal, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é térreo. O segundo homem, vindo do céu, é celeste. 1 Coríntios 15:46. Terceiro, pela dignidade do Verbo encarnado, pois diz a glosa sobre isso, Gálatas 4:4. Quanto maior fosse o juiz que viria, tanto mais larga a série de pregadores deveria precedê-lo. Quarto, para que não esfriasse o fervor da fé com a demora, posto que até o fim do mundo se esfriará a caridade de muitos. Por esta razão se diz: mas quando vier o Filho do Homem, julgais vós que encontrará fé sobre a terra? Lucas 18:8. A caridade tarda em socorrer ao amigo, mas levando em conta a oportunidade dos negócios e a condição das pessoas. Porque se um médico desse ao enfermo a medicina apenas começada a enfermidade, aproveitaria menos e lhe prejudicaria mais do que lhe favoreceria. E por isso o Senhor não ofereceu desde o princípio ao gênero humano o remédio da encarnação, para que não o desprezasse por soberba, pois antes não conhecia sua enfermidade.